Esse foi o meu primeiro escritório, Que sabe? legal. E foi muito interessante que anos depois, né, eu trabalhando nessa empresa que você relatou aí, que eu fiquei lá 12 anos, né, na empresa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o podcast É Preciso Ter Coragem. E hoje estamos com uma convidada especial, Eliane Rodrigues. Eu vou ler o currículo, né, porque é um currículo extenso. E não tem como deixar passar nada, gente, porque é muito bacana. Eliane é formada em administração de empresas com especialização em blockchain pela MIT. Porém, o que mais gosta de fazer é atuar com vendas, que ela fez a vida inteira. Compartilho disso também, eu amo. Trabalhou por 12 anos em uma empresa de produtos hospitalares. Quando decidiu empreender, em menos de um ano já faturava mais de 3 milhões. Olha só! Porém, cometeu alguns erros na escolha da sócia que levou à quebra da empresa. Vamos saber dessa história? Vamos saber dessa história, vamos entender. Isso é importante aqui. Em 2017, criou outra empresa que fatura mais de 1 milhão por ano, só que se sente paralisada no faturamento, sem conseguir evoluir. Isso é legal, gente, a gente trazer, por quê? Porque a partir de agora, ela está em outro momento, ela vai contar para vocês esse desbloqueio. Que tem a questão da sociedade, que a gente fala muito na análise corporal, o matching dos sócios. Então, você que é empresária, às vezes está com esse medo também, a Eliane vai explicar para você que agora ela está em um novo momento e como ela superou tudo isso, né? E hoje, eu considero a Eliane, porque ela de pertinho, uma mulher incrível, uma pessoa que parece que dá conta de tudo, faz tudo de uma maneira extremamente excelente. Uma viajante igual a mim, então aqui, ó, já viajou o mundo, China, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Cuba, França, Chile, inclusive estamos aqui com vinho chileno, que amamos. E agora está pronta para aumentar ainda mais o seu faturamento, a sua permissão. E todos os temas que vocês estão escutando eu falar aqui, pode ser novo para você, fique aqui nesse podcast que vocês vão conhecer na prática o que a Eliane passou e como ela está hoje. E agora apresento para vocês a Eliane, essa lindeza maravilhosa. E eu acho que a gente pode começar, Eliane, explicando para as pessoas esse início, né, da sua carreira, que eu sei que é preciso ter muita coragem. Você passou por muita coisa nessa vida, né? E você fica confortável para falar aqui e contribuir com o que você quiser. Mas me conta esse início da sua carreira. Como é que foi? Seus desafios? O que você precisou mais ter coragem? Ótimo. Boa tarde ou boa noite. Não sei que horário que vai estar passando esse podcast, mas é um prazer, é uma honra estar aqui com você para compartilhar um pouco, contribuir, né, com as pessoas que vão assistir um pouco da minha história. Eu sou a quinta filha de 9, então meus pais não tinham televisão, eu costumo brincar com isso, mas eu tenho 8 irmãos, e desde criança, assim, eu sempre sonhei em crescer, em evoluir e avançar. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, na época, assim, sem internet, né? Porque hoje eu tô com 50, vou fazer 53, então... Maravilhosa. É um bom tempo atrás. Eu brincava, meu pai tinha um supermercado e tinha um galpão antigo, assim, né? Que era antigo o supermercado, ele construiu outro e deixou aquele galpão lá. E tinha uma sala que eu idealizava que ali ia ser o meu escritório. Caramba! Então, eu tô contando essa história para vocês perceber, assim, o que é você perseguir um sonho, né? Então, assim, na época não tinha muito acesso à televisão, não existia internet, então era muito limitado você ter acesso à informação, inclusive. E aí eu lembro que eu peguei umas caixas de tomate do supermercado do meu pai, forrei, peguei um telefone, que antigamente era telefone de discar ainda, e coloquei e montei ali o meu primeiro escritório. Caramba, que fictício. legal. E aí eu convidei as minhas amigas e no meu sonho ali de criação, eu tinha montado uma agência de publicidade para empregadas domésticas. Gente, naquela época. Olha só, gente, caramba. Exatamente. E aí eu convidei o meu professor, né? Eu contei pro meu professor que eu tinha feito isso e tal.
E ele quis ir lá para conhecer. Então, foi o auge para mim desse meu professor ir lá. E ele me incentivou muito. Falou assim, Eliane, na época ninguém me deu muita credibilidade, né? Porque como uma criança de 15 anos vai montar um negócio, né? Foi meio frustrante, assim, porque ninguém acreditou. Eu consegui 2 pessoas, só 2, porque eu queria ensinar as empregadas domésticas como que elas iam atender nas casas. Que legal. E tal. Hoje temos empresa disso, né? E você lá atrás já tinha pensado nisso. Então, assim, esse foi meu primeiro escritório, sabe? Que legal. E foi muito interessante que anos depois, né, eu trabalhando nessa empresa que você relatou aí, que eu fiquei lá 12 anos, né, na empresa, num evento de família, eu recebi a minha tia, no aniversário de casamento dos meus pais. A minha tia foi para o escritório, que ela veio do interior, para me esperar, para eu levá-la para casa. E ela entrou no escritório, a secretária, eu já trabalhava, eu era supervisora, tinha secretária, toda uma equipe, né? E aí ela entrou lá e foi recebida na recepção, serviram café para ela e tal, para a gente sair para casa. E quando nós saímos na garagem, ela virou para mim e falou assim, nossa, você conseguiu, né? Caramba. Aí eu não lembrava, mas do que, tia, você está falando? Você não lembra quando você era criança que você falava que você ia ter o seu escritório, que você ia ser empresária? Olha aí você. Que legal. E, assim, eu não lembrava mais disso. Então, assim, eu sempre persegui isso, sabe? Então, eu estudei, me formei em administração, tenho 2 filhos, né? Eu me separei com as crianças ainda pequeno. Então, na época, em 98, era bem difícil uma mulher separada ainda com 2 filhos, mas os meus filhos foram meus maiores motivadores, sabe, para lutar por uma vida melhor. Então, hoje, olhando para trás, há mais de 20 anos atrás, 25 vai fazer, não sei quanto, que eu me separei, eu vejo assim que foi uma decisão de muita coragem. Sabe, eu precisei muita coragem para tomar essa decisão. E hoje eu olho e vejo que meus filhos são os meus melhores resultados. Que legal. Sabe, eu tenho um filho que é médico, né, foi para São Paulo, incentivei ele a estudar, a conquistar o seu mundo, né, a escrever a sua história, e ele fez isso brilhante. Deu autonomia para ele. Dei autonomia para ele. E a minha filha também me enche de orgulho, sabe? Passou agora para o concurso de bombeiro. Então, os 2 estão encaminhados e eu estou agora numa nova transição, querendo novos desafios. Eu sou movida a desafios, sabe? Sei bem. Sei bem. Agora ela vai mostrar para vocês, gente. Que legal. O bacana, até é bom fazer um adendo aqui, porque quando você fala que seus filhos são o seu melhor resultado até hoje, eu tenho certeza que isso foi a autonomia que você deu, né? A Eliane me contou uma história, e é importante os pais saberem disso, que quando os seus filhos foram fazer a escolha, principalmente o seu filho foi fazer a escolha da profissão que ele ia seguir, você não falou assim, não, faz tal coisa. Ela pegou o filho dela e levou em cada profissional, né? Cada profissional, médico, engenheiro, o que mais? Direito, a assistência financeira, né, o mercado financeiro, e na época também na parte de engenharia, porque era bem em 2010, aquela coisa, vai ter a Copa, né? Então a parte de engenharia estava em alta. E eu levei ele para conhecer essas 5 profissões que seria... Se fosse no mundo atual, eu já colocaria ele de cara no mundo de tecnologia, porque eu sou apaixonada por tecnologia, eu sei que isso é que vai mover o mundo. Sim. Né? Mas na tecnologia em si tem vários, né, segmentos que você pode... Era o que eu ia incentivar ele. Mas na época eu escolhi assim, as 5 principais, né, e levei ele para conhecer um por um. E aí ele optou pela medicina. Isso é muito legal, e é uma dica para você fazer com seu filho, né? Não é o que eu quero que ele faça. Olha, você tem um leque de possibilidades, e aí ela levou ele para conhecer um profissional muito bem conceituado de cada profissão, e aí ele fez a escolha dele, e hoje é um resultado maravilhoso. Então é importante a gente dar essa autonomia, né? É importante a gente entender que o sucesso, as pessoas falam assim, o sucesso é meu filho estar aqui cuidando de mim.
E para ela é muito lindo ver isso. O sucesso é o filho dela tendo sucesso. Tendo sucesso. A minha filha também. Aos 15 anos, é aquela fase rebelde, começou a dar problema no condomínio com as amigas que não ia agregar muita coisa. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essa pessoinha, né? E aí eu levei ela para fazer high school, nos Estados Unidos. Então, ela ficou 1 ano por lá. E acho que é bom contar um pouco dessa história para as mães que estão assistindo, ver que você precisa também mostrar para o seu filho que ele tem que lutar pelo seu espaço, né? Ele tem que galgar, né, os desafios, ele tem que vencer, ele tem que resolver os desafios que aparecem por ele. Porque assim, a Yasmin, ela sempre foi, ela vai ficar brava comigo na hora que ela ouvir isso, mas ela tinha uma forte tendência a ser patricinha. E aí eu já fiquei preocupada, assim, né, com isso. Eu falei, não, minha filha não dá para ser isso, porque ela vai sofrer muito. E aí eu precisei tirar ela ali, porque eu acredito, Hannah, que o ambiente em que você está te molda. Sim, com certeza. Sabe, não adianta você colocar uma laranja boa no meio de umas ruins, ela vai continuar boa ali, não vai. Hoje eu entendo isso. Minha mãe sempre falava isso, hoje eu entendo isso na prática. Exatamente. Então, a Yasmin, quando ela tinha 15 para 16 anos, começou a me dar esse trabalho, eu falei, eu vou ter que resolver isso, eu vou ter que tirar ela desse meio. E na época, volto a repetir também, né, isso foi em 2013, por aí, mais de 10 anos atrás. E aí a gente, acho que é 10 anos, né, ou 20. 2024, Então, assim, a gente, na época, eu falei, filha, você vai ter que fazer o high school. E ela, na agência lá, tinha os pais que faziam, que acolhia, né? E tudo, e tinha um casal que estava voltando com uma menina que não ficou lá nos Estados Unidos nem uma semana. Aí eu olhei para ela e falei, filha, você vai terminar, você não vai voltar. Então, veja bem o que você, né? Eu não vou... Na época até eu usei aquele radicalismo, assim, que hoje eu falo, se sua mãe não é chata, você não vai ser uma pessoa, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu falei, você não vai voltar, porque meu dinheiro não é capim. Foi mais ou menos esse termo que eu usei com ela. Enfim, ela foi, com 15 a 20 dias, ela começou a chorar querendo voltar. E aí eu gosto de contar essa história só para mostrar para os pais, porque hoje em dia você dá muita liberdade para os filhos e você dá muita facilidade para os seus filhos. E você não forja um bom cidadão. Sabe, quando você faz isso, você não está educando, você não está preparando seu filho para o mundo. E na época, sem ter muita... Eu tinha acabado por a importância de ler, da leitura, eu tinha acabado de ler um livro que se chama Resolva. Olha só que legal. Eu esqueci até o nome do autor desse livro, mas ele foi um dos grandes colaboradores da época da Olimpíadas, do COB. E aí, eu tinha acabado de ler que o pai dele ensinava eles que eles tinham que resolver as coisas por eles mesmos. E aí, a Yasmin me ligou chorando, querendo voltar, que ela não estava aguentando a família que ela estava, que não foi uma boa escolha. E aí, eu voltei para casa naquele dia também. Falei, filha, me liga amanhã que eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu não dormi à noite, porque você está com a sua filha no outro continente, né? No outro país, que nunca ela tinha saído de casa. E chorando, você fica desesperada. Né? Como mãe, eu fiquei desesperada. Mas eu pensei naquela noite, se eu deixar ela voltar, ela vai ser uma pessoa covarde. Ela vai desistir fácil das coisas. E eu não posso deixar ela fazer isso. Aí, no outro dia, ela me ligou no horário combinado. E aí, eu disse, filha, é o seguinte... Vai doer mais em mim do que em você o que eu vou falar agora. Só que você não volta. Você volta daí com o curso concluído. Aí ela, que é a rainha da dramaturgia, o que eu fiz pra você pra merecer isso? Uma adolescente é assim mesmo. Eu também era, gente. Exatamente. E aí eu falei assim... você não vai voltar pelo seguinte, você é minha filha, você não é uma covarde, eu não estou aí, então resolva, acha uma solução.
liga para a coordenadora, acha uma outra saída, mas voltar você não volta. Por que que você não volta? Se você botar os pés aqui, suas amigas ou colegas vão perguntar: e aí, Yasmin, como que foi o seu curso? Você vai baixar a cabeça e vai falar: eu não fiz, eu sou uma covarde. Você vai querer isso para sua vida? Não. Hannah, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Tá certo que quando eu desliguei o telefone, eu nem consegui trabalhar nesse dia, voltei para casa, chorei e orei, e pedi a Deus, sabe? Mas ela conseguiu resolver. Olha só. Sabe? Ela Show de bola. Trocou de família e foi a melhor coisa. Ela conheceu os Estados Unidos todo, coisa que ela não teria possibilidade se ela não tivesse tomado essa atitude. E isso trouxe um ganho para a vida dela até hoje. Inteira. Ela passou no concurso para bombeira. E o TAF é um exercício, é uma prova super difícil, sabe? Desafiadora, né? Desafiadora. Você tem que ter muita coragem mesmo. Exatamente. Mulher. E ela fez, passou, sabe? Ela lutou. Então, assim, ela tá no que ela escolheu para ela, entendeu? Então, e eu falei agora com meu filho: Yasmin me ligou, tá super feliz, tá contente. E eu falei assim: nossa, filho, eu tô tão bem realizada com vocês. E aí ele simplesmente falou assim: mãe, a gente foi muito bem criado. Então, assim, não tem... Muito legal, não muito tem legal. E, ó, preço. trazendo... Isso é muito legal, essa história. Trazendo a questão do é preciso ter coragem, foi muito... Sabe, assim, ela teve muita coragem como mãe, porque hoje em dia, a maioria dos pais... Não é só hoje em dia, mas a maioria dos pais, eles querem ser amados. Eles não têm a coragem... né, de não ser amado, porque às vezes seu filho não vai te amar, às vezes ele vai ficar com raiva de você, às vezes ele vai fazer um drama, às vezes ele fala assim: por que eu? O que eu fiz pra você? Eu sou horrível, eu sou uma pessoa que você não gosta de mim, você não me ama. Então o pai vai ter que lidar com essa dor, que depois você desligou, chorou, e naquele momento pode ser que ela ficou com muita raiva de você, mas mesmo assim você teve coragem de não ser amada, mas fazer o que era certo pra ela, né? Sim, e nesse episódio aí, quando eu falei para ela: depois você vai me agradecer pelo que eu estou fazendo agora, e não demorou muito, sabe, para ela realmente me agradecer. Que legal. Eu tenho até hoje uma mensagem dela no Facebook, que depois que ela conheceu a família nova, que ela resolveu sozinha, não fui eu que encontrei a solução, foi ela que encontrou, então mérito para ela. Tão bom isso. E ela realmente escreveu um texto, Hannah, maravilhoso. Aí eu me derramei em lágrimas, né? De, tipo assim, realmente me agradecendo pelo que eu fiz por ela. Que legal. Sabe? Então, que legal. É muito bom. A gente tem que ter essa coragem realmente de preparar os filhos, porque hoje em dia, hoje eu falo que está muito complicado para criar filho no mundo atual, porque você tem muito acesso à informação, mas pouco conhecimento e pouca vivência. Né? Então, isso não prepara. Sim. Eu acho que ajuda muito a saber essas experiências, que todo mundo passa por isso, e ninguém vem com manual de instrução. Então, quando a gente sabe de uma experiência dessa, a gente, né, pode até replicar a experiência, falar assim: olha, deu certo, vou fazer, por mais que doa. E uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso é pautada por escolhas difíceis. Não precisa ser difícil, mas as escolhas são difíceis, né? Então, eu acho que em toda a sua história você fez muitas escolhas difíceis, e aí a gente vai para a parte que eu acho que o pessoal deve estar super curioso para saber, da questão da sociedade. O quanto eu tenho certeza que foi difícil. Você com uma empresa que já faturava milhões, e aí, de repente, lidar com esse problema, que deve ser um problema comum para 90% dos empresários, a questão da sociedade. Como que você lidou com essa situação difícil ali? Eu vinha de uma situação muito confortável, porque até muitas pessoas na minha trajetória perguntou: você não se arrependeu de ter saído? Porque eu estava numa empresa já há 12 anos. Na verdade, assim, eu demorei 3 anos para conseguir me desligar da empresa, porque eles não queriam, sabe? Então, em 2012, eu pedi meu desligamento, porque eu montei a empresa, já era um sonho meu ser empresário. Porque, assim, você trabalha numa empresa por um determinado tempo, você não tem, como eu falei que eu sou movida a desafios, ali não tinha mais desafios, assim, para mim. Então, eu já estava me sentindo incomodada, sabe? E eu falei: eu vou empreender, né? Era um sonho já de criança, ter meu próprio negócio. E aí eu fui fazer consultoria em alguns hospitais do estado.
na área de análises clínicas, e dessas consultorias surgiu a ideia de se montar o laboratório e prestar o serviço para esses hospitais. E, na época, eu poderia, né, ter contratado só com um laboratório de análise. Hoje eu consigo, Hanna, com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, montar um laboratório da noite para o dia, com toda a RDC, os órgãos que regulamentam, os fornecedores. Então, assim, eu adquiri uma expertise nessa área. E, na época, eu poderia ter simplesmente contratado, porque quando você monta um laboratório, você tem que ter a gestão e tem que ter o responsável técnico. Entendi. É como engenheiro, né? Até na clínica mesmo tem que ter responsável técnico. Precisam ter. E, na época, eu poderia simplesmente ter contratado, mas eu resolvi convidar uma cliente, que já era cliente minha, que eu não conhecia bem, a minha relação era só de cliente, né? Que é um erro que muita gente comete. Que é um erro que muita gente comete por achar que a pessoa, ou porque gosta da pessoa, você não analisa tecnicamente, né? Você analisa os critérios. O meu foi por uma conveniência. Na verdade, eu não tive muito tempo para pensar. Sim. Né? Foi um erro. Surgiu a oportunidade e eu a convidei. E eu poderia ter dado poucos percentuais, mas aí eu convidei com 50%. O contrato era meu, o serviço era meu. E eu não fui feliz nos modos como foi ofertado essa parceria para essa minha sócia. E no decorrer do processo, eu fui descobrindo como era o comportamento dela, como ela agia. E muitas coisas não era contra os meus valores, sabe? E isso começou a me incomodar, né? E fora que o governo também começou a atrasar. Eu tinha um caixa que aguentava 3 meses, 90 dias de atraso, não 5 meses de atraso. Sim. 180 dias, 6 meses de atraso. Então, isso também impactou na falência da empresa, né? Mas, assim, o que mais me incomodou foi a parceria de uma forma muito negativa, assim, para mim, que me gerou traumas, sabe? Que eu precisei, em 2016, a fazer, buscar autoconhecimento, porque as escolhas que eu tinha feito, eu fui atrás, eu fui buscar isso, me liberar, me perdoar disso, porque é uma coisa que impacta emocionalmente e até nas suas tomadas de decisões futuras. Com certeza. Com certeza. Então, a Eliane tem um traço muito forte, que é o executor e o negociador. O executor, ele odeia errar. E isso, para você ver como que é, gente, isso é uma dor inconsciente que ela trouxe aqui, que impacta nas decisões futuras. Por quê? Porque eu não posso mais errar. E quando você fica nessa de eu não posso mais errar, você se blinda. Não chega perto de mim porque eu não posso errar, então eu não quero mais fazer negócio nenhum. E o negociador, que tentou ser justo, deu 50%, sem precisar, achou que ia ter a troca justa e não teve. Então, imagina como isso impacta emocionalmente, que é uma dor inconsciente. Imagina como isso trava a sua vida. É legal você trazer essa questão que você buscou autoconhecimento para destravar isso, que as pessoas, os empresários não sabem disso. A grande maioria não sabe. E tem que aprofundar mesmo, senão não destrava. Não, eu vi que sozinha, mesmo lendo, sabe? Sozinha eu não ia conseguir me reerguer emocionalmente para tentar outras coisas. Eu ia sempre ficar ali naquele limbo. Não sei se é esse o nome. Mas eu comecei a ter dores no corpo, sabe? A ter medo de arriscar. E eu sempre fui muito corajosa. Eu sempre me considerei uma mulher corajosa. Porque, veja bem, como que uma pessoa se separa, sendo filha de pastor, sendo que naquela época, em 98, era assim, super. A mulher sofria muito preconceito por ser uma mulher separada, ainda mais com 2 filhos. Eu olho para trás assim, eu falei, não, onde que eu arrumei tanta coragem para fazer isso? E aí eu estava sem coragem para fazer uma coisa que era para mim, para cuidar da minha carreira.
sabe? E por isso que eu fui buscar me autoconhecer, eu fiz PNL, Programação Neurolinguística, e aí lá eu aprendi a me entender e a entender também o outro, sabe? Então, assim, eu me perdoei pelas escolhas erradas, né? Ou pelas escolhas que me trouxe aprendizado. Eu agradeci isso, né, por um bom tempo. E também hoje eu sou muito grata à minha ex-sócia. Sabe, que eu aprendi muita coisa com ela, sou grata a ela. Tanto é que quando eu passava em frente à empresa dela, até hoje eu faço isso. Quando eu passo em frente à empresa dela, eu levanto a minha mão, eu abençoo. Sabe, porque assim, eu quero o bem dela, eu quero, né, que a empresa dela prospere e tudo, porque assim, é uma coisa que eu já passei, eu já aprendi. Sim. Né? Aprendeu o que tinha que aprender. Aprendi o que tinha que aprender. E em 2019, eu construí uma outra empresa em parceria com o James, que é uma parceria de muito sucesso. E a gente está aí hoje com a empresa faturando esse valor que você falou aí, a cifra de mais de 1 milhão por ano. E em crescimento, né? Então, esse é o momento que a gente está buscando hoje novas parcerias, novos negócios. E eu, paralelo a isso, eu gosto muito de tecnologia. Eu fui para São Paulo em 2020, 21 e 2022, fiquei 1 ano e pouco por lá. Fui conhecer um pouco de tecnologia, fui conhecer o mundo de metaverso. Eu sou apaixonada por tecnologia, então estou me aventurando nesse mercado agora, sabe? Possivelmente vem coisas novas por aí. Viu, gente? Não, e o pior que vem, pior não, melhor, né? Que usa esse termo, mas melhor que vem porque ela é multitarefas, né? Tudo com estratégia, eu falo que tem como dar certo. A gente precisa de pessoas, de equipe, de alguém que execute ali, porque tem muita ideia na cabeça e é uma Ferrari aqui tentando ir acelerando, tem várias ideias que pode gerar vantagem para várias pessoas, mas a gente é uma só, né? Então a gente tem que tentar ir fazendo uma coisa de cada vez. Mas o legal de trazer o autoconhecimento, e você teve muita coragem, por quê? Porque eu acho que para aprofundar e você chegar num ponto de agradecer, eu sei que isso não é fácil. Você agradecer, porque assim, o que ela passou, ela resumiu muito bem aqui, mas o que ela passou foi muito difícil, foi uma barra muito grande. Então, assim, o autoconhecimento faz você entender os porquês, que a maioria dos porquês, a maioria, né, maior parte das vezes são inconscientes, tanto da gente quanto da pessoa. E quando você busca o autoconhecimento, você tem essa clareza que você precisa, e aí você consegue tirar do seu coração, e aí cada um usa o termo que liberar, perdoar, enfim. Mas não quer dizer que você perdoou, você tem que estar naquele ambiente. Então, falando de ambiente favorável, eu conheci a Eliane na Grande Mesa, que é um ambiente extremamente favorável. É um mastermind de grandes empresários do mundo inteiro, né? Não só do Brasil. Então, a gente se conheceu lá em São Paulo, né? Saiu de Cuiabá para se conhecer lá em São Paulo. Verdade. Olha, coincidência. A gente jogava tênis no mesmo clube e não se conhecia. E nunca nem tinha visto a Eliane. Para você ver a importância dos ambientes. Verdade. A gente se conectou lá. E a importância dos ambientes, por quê? Porque, de qualquer forma, a gente se conectou lá, mas a gente tem muita coisa em comum. Sim, né? sim. Então, eu acho que isso potencializa a gente querer estar junto, a gente querer fazer as coisas junto. A gente gosta de vinho, a gente gosta de tênis, a gente gosta de falar de desenvolvimento humano, profissional, carreira. Somos pessoas executoras, então a gente tá, né? Cada hora uma potencializa a outra, apesar de não estar muito perto, eu gostaria de estar mais, né? Sim. Mas uma potencializa a outra. Então, o ambiente que você está é muito importante, né? Igual você falou da sua filha. Gente, quando a mãe fala, olha, isso aqui, esse ambiente não é pra você, eu sei que quando a gente é adolescente, a gente fica pé da vida. Fica. Houve muitos conflitos nessa época. Nossa, assim. eu sou uma adolescente que eu mesma me traumatizei de tão problema que eu era. Depois eu conto essa história. Mas eu super entendo a sua filha, eu pensava da mesma forma, eu fazia os mesmos dramas. Mas a mãe falava, Hannah, não é ambiente pra você. E hoje, como psicóloga, às vezes eu atendo um jovem adulto, eu vejo, ou um adulto ou um jovem adulto, eu vejo que essa pessoa não teve uma evolução. Por quê? Porque ela não teve autonomia, porque ela estava num ambiente desfavorável, porque ela não teve esse preparo mesmo ali na fase da adolescência. Então, é muito legal trazer isso e trazer como você fez isso para as pessoas aprenderem. E aí, agora, nesse novo momento, né, que a Eliane está com essa empresa. E falando um pouquinho da sua análise, que foi muito recente agora,
Eu sei que você estuda desenvolvimento humano há muito tempo, que você é uma pessoa, né, extremamente... Desde 2016 eu comecei. Olha, bem antes de mim. Comecei a fazer faculdade em 2016. Então, assim... Mas o que você percebeu que a análise deu uma clareza para você? O que você percebeu? Porque tá bem recente, né, a sua análise. O que você viu que mudou? Na verdade, assim, o que mudou é que você se conhecendo, sabendo qual é o seu perfil, você consegue melhorar a sua tomada de decisão. Ou então entender por que você está fazendo aquela escolha. Né? Então, assim, isso dá uma clareza e um conforto para você. Você para de ficar brigando. Não sei se esse batendo cabeça, né? Você para de ter aquele atrito, né? E isso faz você ter você canalizar a energia para outras coisas. Entendeu? Eu lembro que quando eu fiz 50 anos, foi há 2 anos atrás, eu fui comemorar só com meus filhos. E nesse momento, eu fiz uma reflexão, sabe? De todo o meu percurso, de toda a minha vida, porque eu acho que quando você... não sei se é uma data emblemática, né? 50, né? Gente, meio século. Eu coloquei lá, até fiz uma tacinha, coloquei de repente 50, e porque realmente parece que foi de repente. Aí eu pensei e falei assim, caramba, já passei meio século, tem um monte de coisa ainda que eu quero fazer e eu não fiz, né? Apesar que eu considero que eu já fiz bastante coisas, assim. Com certeza. Sim. Viajei, eu adoro viajar, eu amo viajar. Eu até brincava muito com meu pai, que eu perdi meu pai há 2 anos. E ele sempre implicava comigo porque não queria que eu viajasse tanto, né? E eu falava para ele que a viagem, eu não gastava muito dinheiro com joias, com bolsas caras. O meu investimento era, a grande maioria das vezes, era em viagens. E ainda hoje sigo assim. Mas quando eu fiz 50, eu falei, cara, eu preciso mudar, porque a gente sempre vê aquela máxima, você tem que fazer as mesmas coisas, né, repetidas vezes, você vai ter os mesmos resultados. Então, eu queria ter resultados diferentes. Sim. Então, foi quando eu me posicionei, falei, eu preciso ter resultados diferentes, eu preciso mudar de ambiente. Aí eu saí daqui de Cuiabá, de Mato Grosso, fui para São Paulo, até aproveitei um momento que Gabriel queria que eu ficasse um pouco próximo dele, que ele tinha 10 anos saído de casa para estudar e nunca voltou, e eu fui passar esse tempo de qualidade com meu filho. E foi uma dádiva, sabe? Ter essa possibilidade. Eu sou muito grata a Deus por isso, de ter tido a oportunidade de fazer isso. E nesse momento eu falei, eu acho que eu vou fazer uma transição de carreira. Tipo, eu continuo sendo gestora da empresa, mas eu quero fazer coisas diferentes. Foi quando eu comecei a ampliar o meu network, comecei a estudar um pouco de metaverso, de tecnologia. Inclusive, eu vou até contar uma novidade aqui. Conta, que a gente adora novidade. Que eu fiz, que foi foi algo que cresceu muito na minha relação, no entendimento. Eu consegui, nesse período, criar uma criptomoeda. Olha só isso. Caramba, gente, essa mulher, meu Deus. Do mercado de futebol, me tornei amiga de alguns dos jogadores do Tetra, sabe? O Edilson, o capitão o Ricardo. Então, assim, foi muito bacana essa experiência, né? Que hoje eu tenho uma facilidade, né, com criar network, sabe? Então, eu ia falar isso agora, é a rainha do network. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de pessoas, né? Então, isso me encanta, né? Então, eu fui concluindo aqui, com 50 anos, eu falei, eu quero fazer algo diferente, eu sou movida a desafios, eu já falei isso aqui acho que umas 10 vezes. Sempre eu preciso estar... é o que te representa, né? Eu preciso me colocar em... Tipo assim, não dá para ficar ali vendo a vida passar. Eu quero ser protagonista da vida, entendeu? Eu não quero assistir da arquibancada.
Que legal, que legal. E aí eu sempre tô fazendo Em isso. movimento. Em movimento. Por exemplo, há um tempo atrás, o meu médico, eu fui levar minha mãe ao médico, e ele, acho que uns 10 anos atrás, ele falou assim, Eliane, a sua mãe tem osteoporose, a sua avó tem, e você vai ter se você não praticar uma atividade física. E eu sempre gostei de esporte, mas eu nunca gostei de academia, de me exercitar. Eu achava a academia, sabe, muito ruim. Sim. Não gostava. E aí eu fui jogar tênis. Foi quando eu ingressei no tênis. E há 2, 3 semanas atrás eu ganhei um campeonato aqui. Gente. De dupla lá do tênis clube, que foi legal, assim. Parabéns. Foi muito legal ganhar esse campeonato. Foi bem desafiador. Nós perdemos o primeiro jogo e na final pegamos as meninas que a gente tinha perdido já. Então foi Caramba. foi. Ai, meu Deus, e agora as mesmas que a gente já perdeu. Mas fizemos uma estratégia boa, eu e a minha dupla, minha parceira Leide, beijo pra você, querida. Então, assim, a gente conseguiu ganhar. E aí, eu não sei se você vai perguntar disso. Pode mostrar o objeto que representa. O objeto que me representa sempre é medalha, sabe? É conquista. Eu sempre penso no resultado. Que legal. Eu até ensinei isso para Yasmin. A gente precisa pensar no resultado. A grande maioria das pessoas, Hanna, pensa na dificuldade quando vai fazer alguma coisa. Eu penso no resultado. Nossa, show de bola. Adorei. Sim, adorei. Então, assim, essa medalha aqui para mim tem um significado muito importante, porque, assim, foi a minha primeira corrida. Eu nunca gostei de correr, mas eu me desafiei. Eu falei, eu vou participar de uma corrida com tempo, com tudo. Eu cheguei em 6º lugar na minha faixa etária, na minha primeira corrida. Mas foi algo desafiador para mim, porque eu treinei para isso, sabe? Que legal. E estou treinando agora, para o dia 13 de outubro, participar de um outro desafio na Chapada, que são 7K. Vou chegar. Não sei como, mas eu vou chegar. Com certeza vai, gente. Vou cruzar a linha de chegada. Eu não sei em que colocação, mas eu vou cruzar a linha. Então, assim, eu estava falando aqui dos 50 anos que a gente faz essa reflexão, né? Aí eu comecei a falar, vou viver um pouco agora. Né? Vou me desafiar, vou aprender coisas novas. E aí, entrei no processo de menopausa, que mexe com tudo, desde o primeiro fio de cabelo, o seu cabelo muda, o seu humor muda. É um momento que você realmente precisa olhar para você e se conhecer de verdade. Só. E aí eu comecei a olhar isso, comecei a fazer academia, não tem jeito. O médico falou assim, ou você vai fazer musculação, ou você vai ter que conviver com todos esses sintomas que você está sentindo. Então a academia é recente? A academia é recente. Ai, eu não sabia que o corpo dela é o corpo. Eu falei, deve fazer academia, Não, 1000 anos. A academia é recente. Caramba. Eu comecei depois que eu entrei na menopausa. Né? Então, eu sempre paguei academia, como a grande maioria, né? E nunca vai. Paga academia e nunca vai. E desde junho deste ano, é outro desafio que eu me submeti, né, a fazer isso. Eu até cancelei uma viagem para São Paulo por conta desse desafio que eu mesma coloquei a mim. Estou na academia desde o dia 4 de junho, sem faltar nenhum dia. Que legal. Então já foram 90 dias aí, 90 e poucos dias. E todo dia é uma sensação de vitória, né? Todo dia é uma sensação de vitória. Que legal. Então, muda muita coisa no seu comportamento, no seu hábito. Porque e no seu resultado, No seu resultado. Porque a consistência, eu sempre falava, eu não tenho disciplina. Gente, muito cuidado com o que você verbaliza. Muito cuidado com o que você fala sobre você mesma. Eu falava a vida inteira, eu não tenho disciplina, eu só começo e não termino. E eu parei com isso. Não, eu tenho disciplina, eu tenho consistência. Eu estou na academia 90 dias sem faltar. Entendeu? Legal. Eu consegui completar a prova de 6K. Então, assim, eu concluo sim. Sabe? Então, às vezes, você mesmo se boicota, às vezes você mesmo depõe contra você. Se nem você acredita em você, né? Quem que vai acreditar? Exatamente. Então, que legal. Isso. Gente, muito bom o que você trouxe, porque assim,
vou contextualizar com o seu traço de personalidade com o executor. O traço de personalidade de executor, gente, quando ele tá na dor, ele desanima muito rápido das coisas, ele perde o interesse pelas coisas e pelas pessoas muito rápido. Isso é uma dor inconsciente. Então, a gente vive no mundo fazendo escolhas inconscientes para evitar a dor. Então, quando a Eliane traz a questão da consistência, que ela olhou para isso, ela olhou para dentro dela e ela viu que ela precisava ver um novo momento, isso é muito legal. Por quê? O executor, você pode estar se identificando. Ah, Hannah, eu começo tudo, não termino. Ah, Hannah, eu dou tiro para todo lado. Eu tenho vários tipos de negócio, mas nenhum vai para frente. Eu já fiz todos os esportes, mas nunca consigo ser boa em nenhum. Tudo isso faz parte do perfil executor. Só que tem como, a partir do momento que você olha para você, que você olha para dentro, que você acredita em você e você tem a coragem de colocar o negócio para acontecer, porque tem que não adianta, gente. Ah, eu quero, mas eu não faço. E olhar o resultado do perfil executor é muito legal. Eu sempre falo, foco no resultado, foco no resultado. Mas para você ter o resultado, você tem que ter a constância. E para você ter a constância, uma dica de ouro, você tem que todo dia ter uma vitória. E quando você se desafia, igual você fez, todo dia eu vou. Por isso que eu falei, todo dia você tem uma vitória. E isso pro seu traço é muito bom. Porque a cada dia você vai colocando uma gasolininha nele ali, uma energia nele, que amanhã eu vou, porque amanhã eu quero sentir essa sensação. Quando você fala das suas vitórias, das suas conquistas, do seu tênis, de tudo, você, sabe, você vibra. Eu sinto aqui a sua sensação boa. E é isso que a gente quer que as pessoas vivam. Só que para isso tem que ter coragem e responsabilidade. E a questão do hábito que você adquire a partir do momento que você se posiciona, né, e fala assim, não, eu vou fazer isso. Só para você ter ideia, Hannah, a minha academia ontem, ela estava fechada porque ia trocar as janelas. Ah, sim. E eles avisaram que não ia abrir ontem. Uhum. E assim, uma colega também, a Lu, que faz na mesma academia que eu, também me falou, Eliane, segunda-feira não vai ter academia. E pasmem, eu fui pra academia na segunda-feira. Sério? Cheguei lá. Nem lembrou? Não lembrei. Olha como que a força do hábito faz com você. E aí hoje eu fui, né, falando com o personal. Você acredita que eu vim ontem aqui? Ele falou assim, mas eu te avisei. Eu mandei recado. Academia, ó, ficou 3 pessoas me avisaram. A academia, o personal e a Lu. E eu fui. Deu o horário, coloquei a roupa e fui. Eu achei incrível isso, sabe? Olha como que é forte a mente da gente, né? Exatamente. A força do hábito. A força do hábito. A força do hábito. Desenvolveu, já era. Exatamente. E é legal você trazer que você não gostava, você começou a gostar, você tá indo com frequência. Gente, não tem desculpa, né? Não. Não tem desculpa. Mas um tema que eu quero falar também, que eu adoro na Eliane, que eu acho que é uma das pessoas que eu conheci até hoje, que tem isso muito forte e enraizado. Pelo pouco tempo eu conheço ela, mas eu conheço a história dela, eu percebi muito isso. Eu quero que você conte um segredo aqui de como você consegue ser tão intencional. Depois eu vou explicar pro pessoal o quanto é importante você ser intencional, mas você é intencional demais. Ela conecta as pessoas, ela se coloca nos lugares, ela sabe onde ela quer chegar, ela não tem medo, ela só vai. É nato, é seu, como é que é isso? Ou você pensa um pouquinho? Depende do que eu quero alcançar. Aham. Eu acho que é um pouco nato, né? Natural isso em mim. Sempre quando eu converso com pessoas que não me conhecem e que estabelece ali que quebra aquele gelo, que vão se conhecendo, as pessoas falam assim, Eliane, você passa muita credibilidade, né? Mas eu comecei a trabalhar essa questão do network. Aliás, eu fiz isso a vida toda porque eu vivi de vendas. Sim. E a pessoa que atua com vendas e que gosta disso, tem isso um pouco natural. Sim. Né? De aproximar as pessoas, de fazer a pessoa se sentir bem, de conectar mesmo. Eu sempre gostei muito de resolver as dores das pessoas. Tanto é que na minha família, todas as bombas eram... vamos falar com a Eliane que ela resolve. Até tive que quebrar um pouco depois isso. Depois que você entendeu, né? Para eu poder viver também, sim, né? Sim. Hoje eu tenho um equilíbrio disso, né? Eu faço
lógico, eu ajudo, eu faço, mas assim, quando eu quero, não quando as pessoas querem. Sim, entendeu? legal. Então, isso é legal. Limite, né? Exatamente. E aí, eu tenho uma história bem bacana para contar aqui, para compartilhar, que eu acho que agrega. Quando eu quero me conectar a alguém ou eu quero modelar a pessoa, porque hoje muitos tá em alta aí falar em modelagem, né? Sim. Você quer crescer, você modela, você olha o que aquela pessoa faz, eu vou fazer igual, né, para ver se funciona. E eu precisava conhecer uma pessoa, né, que era um dos presidentes dos cartões de crédito mais conceituados hoje do mundo, né, na verdade, tinha grande escritório em São Paulo, e eu me matriculei num curso simplesmente para poder ter o contato dessa pessoa. Olha que legal, gente. Aí, dicas. Você quer conhecer uma pessoa, aquela pessoa é importante para o seu negócio, aquela pessoa vai agregar para você. Olha, eu não sei quem que escreveu isso, mas eu já li a respeito que para você chegar numa pessoa, você precisa de 6. Uhum. Para você chegar no presidente dos Estados Unidos, você precisa de 6 pessoas. Tá? Então, assim, e eu acreditei nisso e eu sempre, quando eu quero chegar numa pessoa, eu vou. Eu tive agora, semana passada, acho que semana passada, teve o congresso de genética aqui em Cuiabá. Cuiabá sediou o congresso de genética. Caramba, que legal. Foi no Centro de Eventos Pantanal. Em 2010, eu me conectei a um médico geneticista por que eu me conectei a ele? Através da internet, eu digitei o nome do medicamento, era um medicamento importado, e só esse médico no Brasil é que representava essa empresa. E aqui existia um caso raro, porque é uma doença rara, é um medicamento de alto custo, só para você ter ideia, na época ele custava $14 mil o medicamento. Caramba! E essa família precisava desse produto e não achava ninguém que poderia fornecer esse produto. Aí, vamos perguntar para a Eliane, ela sabe. Caramba, olha aí. E aí, na época, eu não sabia, mas eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta. Se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe. Então, eu fiz isso, me conectei a ele, consegui encontrar ele pela internet, liguei para várias pessoas para chegar nele, como a importância desse contato de 6 pessoas, tá? Consegui encontrar o Dr. Ricardo, que é um geneticista do Rio Grande do Sul, que trazia esse medicamento de fora, ele era importador, ou seja, nós conseguimos acesso a ele e conseguimos salvar essa criança, porque se ela não tomasse o medicamento, ela morreria. Essa criança hoje está com 14 anos de idade. Que legal! E aqui no Mato Grosso só tem 3 crianças com essa mesma patologia. No Brasil tem 32 casos, que chama tirosinemia, essa doença. E aí eu fui surpreendida na semana passada com o Dr. Ricardo me convidando. Falou, Eliane, eu vou estar eu vou estar no congresso agora. A gente vai ter um jantar com as famílias que tem as crianças, né, com essa doença. E você é uma pessoa chave nesse. Essas crianças estão vivas porque você conectou. Nossa, que lindo, parabéns. E aí eu quero a sua participação no nosso stand. Meu Deus, então, caramba, para de arrepiar. Eu fui, e assim é muito gratificante. E tudo isso por quê, gente? Por conta de network. Caramba. Sabe? Aí o Dr. Ricardo teve E vontade de resolver. E vontade de resolver, sabe? Eu não enxergo a palavra não, assim, sabe? Eu sempre, quando eu falava com a Yasmin, veja, foca no resultado. Se não der por cima, vai por baixo. Se der por baixo, vai de lado. Mas de alguma forma você consegue chegar. Que legal. Entendeu? E essa experiência que eu tive com o Dr. Ricardo foi muito gratificante, porque você poder ajudar
E olha, assim, que essas crianças teve todo o apoio, sabe, do governo do estado, porque são medicamentos que o estado tem que comprar, porque são caríssimos, né? Mas foi bem bacana e tá legal. Gente, eu tô toda arrepiada aqui. Cada vez eu descubro uma coisa maior dessa mulher. Gente do céu. E assim, o mais legal é que eu falei, porque eu queria que ela desse a dica pra vocês, mas tudo isso é porque ela funciona assim. E ela tá muito no recurso. Quando a gente fala de recurso, é que ela tá vivendo no lado bom do perfil comportamental dela. Se ela tivesse na dor do perfil dela, ela estaria travada, mas ela está no recurso. Por quê? Porque ela cuidou. Ela escolheu cuidar. O traço executor, que ela tem 38%, eu acho, do executor dela, o sobrenome dele é resultado. Por isso que ela fala muito essa frase, não pode arrepiar, por isso que ela fala muito essa frase. Foco no resultado, foco no resultado. Eu falo muito isso para os meus colaboradores também, para minha equipe. Gente, o problema, ele existe. Ponto. A gente tem que resolver. Então, não vamos ficar falando do problema? Tipo assim, isso é aquilo outro, aquilo. Todo mundo vem com um monte de problema. Vamos falar de solução? Como resolver? Né? Então, a cabeça do traço executor é essa. É como a gente vai resolver. E ela funciona assim. Aí, junta com o perfil comunicador, que tem bastante, e com o perfil negociador, a mulher vira uma máquina, uma Ferrari. E ela vai pra cima. Mas tudo isso por quê? Porque sempre quis, sempre teve coragem. Sempre, porque não adianta você também pagar um evento pra você ir pra se aproximar da pessoa e chegar lá você não ter coragem. Não, é verdade, né? É verdade. Olha, quando você quer alguma coisa, mesmo que você não esteja com todas as informações ali disponível de como fazer, no momento o formato chega para você fazer. Sim. Sabe, você encontra, quando você quer muito... eu não sei se é no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se é esse livro que vai ter isso, mas eu li em algum livro, acho que é esse, que fala que quando você acredita e você quer, os caminhos se abrem. Sim. Entendeu? Mesmo que você não esteja com todo o caminho pavimentado ou sabendo o que vai acontecer, quando você se dispõe, que você tenha coragem de enfrentar aquilo, você vai achar a solução. Um jeito. Você vai achar um jeito. E nesse caso desse contato que eu precisava fazer, ele fez a palestra, eu participei da palestra, eu paguei caro para estar lá, porque eu queria essa conexão, entendeu? Sim. Eu queria esse network para mim. E eu aprendi muita coisa, lógico, na palestra dele e nos outros eventos, né, nos outros palestrantes também. Mas quando ele saiu, eu cheguei nele, eu tive argumentos para chegar. Não é uma coisa lá, tira uma foto, ou eu preciso falar com você, nada disso. Você cria um ambiente, né, você faz um contato com uma pessoa que você também mostra que para aquela pessoa é interessante também ele te conhecer. Exatamente. Entendeu? Gera uma vantagem, né? Exatamente. Muito bom. Gente, meu Deus do céu. Eu admiro muito. Não, então fica aqui, né? Por quê? E não adianta, que a Eliane trouxe, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter capacitação, que são os seus diplomas, se você não tem coragem. E a coragem, a gente traz também um outro nome, que é permissão. Né? Eu posso estar lá, eu posso me conectar com essa pessoa, eu posso fazer mais dinheiro, e essa permissão, ela é inconsciente e ela é emocional. Então, às vezes você fala assim, cara, por que eu não saio do lugar? Por que eu não ando? Por que a vida de fulano corre e a minha tá aqui presa? Porque você não pode, você não tem permissão. A gente traz a maneira mais comum aqui, que é a coragem. Então, vocês percebem que é o que a Eliane falou. Eu acho que é nesse livro mesmo. Que quando você quer e você está disponível, a estratégia vai vir. E a importância do relacionamento do network é isso, porque alguém já fez. Eu sempre falei isso. As histórias sempre são assim, né, dos empreendedores. Muito parecidas. A Eliane me contou o começo da história dela, como ela começou, tendo coragem. E quando eu saí da faculdade, eu falei, eu vou ter uma empresa e essa empresa vai rodar sem mim. Eu não sabia nada. Nada. Não sabia nada. O máximo que eu tinha feito empreender era vender umas roupinhas na faculdade. Hoje a minha empresa roda sem mim. Eu não sabia como, mas eu pensava, se alguém fez é porque tem jeito.
Gente, se alguém fez é porque tem jeito. Então, é legal você ter essa conexão, você ser intencional, você buscar o network. Por quê? Porque ele fez. Porque fulano fez, então eu vou me conectar com fulano, porque a experiência, o pouquinho que ele falar pra mim é uma aula que ele vai dar. Sim. E as pessoas não são atentas a isso, né? Elas não Sim. entendem isso. E é muito legal ver o quanto ela tem isso, e eu fico aqui pertinho pra aprender também, porque ela faz isso de uma maneira muito natural. Muito, não é só intencional de, eu vou fazer isso pra tirar alguma coisa. Não é nesse sentido. É pra gerar vantagem pra todo mundo. Eu percebo muito isso em você. Por isso que quando as pessoas falam, você passa credibilidade, é porque você passa mesmo. A troca, né, Hannah? A troca. Eu gosto muito dessa palavra troca. Porque só é bacana quando todo mundo ganha. Entendeu? Não tem que ser bom só pra mim. Eu tenho algumas experiências, assim, de antigos funcionários que trabalhou comigo, de pessoas que passaram pela minha vida, que você vai, ao longo do caminho, você vai deixando pessoas, né, pelo caminho. Sim. E cada um segue a sua vida. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de encontrar, falo, nossa, como foi bom aquela época, eu aprendi tanto com você. Eu tenho uma secretária que trabalhou comigo muito tempo nessa empresa que eu trabalhei por 12 anos. De vez em quando eu posto alguns vídeos meus lá da academia e ela fala, nossa, que saudade que eu tenho de você, eu aprendi muito com você, até hoje eu tenho isso, isso e isso, porque eu aprendi com você. Então, é muito gratificante essa troca, né? Uhum. Porque aí eu falo que existe pessoas... geralmente, quando você fala quando você vai em busca de um network, você acha que são só pessoas qualificadas no sentido de grandes empresários, de pessoas, mas não, essa troca ela pode ser desde de uma secretária, mundo, de um porteiro do prédio, sabe? Que a gente tem uma troca muito boa, né? Então, assim, eu valorizo muito, muito as pessoas em todos os níveis, assim. Que legal, que legal. E a troca tem que ser justa, né? Exatamente. Sempre a troca é justa. E isso, eu acho que esse estilo de vida é muito bom, é muito legal e é muito gratificante para todo mundo. Porque todo mundo ganha. Eu falo isso. A gente tem que ser justo, todo mundo tem que ganhar, mas desde que as pessoas queiram. Então, eu acho que o que a gente pode deixar aqui hoje de mensagem é que você tem que querer. Você precisa querer. Sim, sim. Né? Então, a partir do momento que você quer de verdade e tem coragem, as coisas vão acontecer. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, olha, eu tô muito feliz com essa conversa. Eu acho que a gente conseguiu passar por várias situações da vida. Tem muita história essa mulher. Tem. Eu acho que toda vez que eu encontrar ela, eu nunca vou saber de tudo, porque ela tem muita história, ela tem muito conhecimento para passar. A gente precisa sentar mais vezes para trazer pro pessoal, mas acho que a gente conseguiu contextualizar bem, né, sobre família, sobre trabalho, sobre sucesso principalmente, e sobre como é importante ter coragem, que a gente tá aqui o resultado da coragem. Começou lá atrás com as caixinhas fazendo o escritório dela com 15 anos. Caixinha de tomate. Com as caixinhas de tomate. Sonhou. Não vem de uma família de empreendedor ou vem? Meu pai. Seu pai? Meu pai sempre foi comerciante. Uhum. A minha mãe costureira, mas também, assim, tem a pegada da venda na veia, assim, então... sabe? Então, eu herdei, meu DNA é bom pra isso. Então tá aí. Só que, assim, o mais legal também é que você sempre falou pra mim que seu pai sempre deixou você sonhar, né? Te apoiou nos seus sonhos, exatamente, né? Exatamente. Foi, assim, o meu maior professor, sabe? De acreditar, de buscar. Meu pai, assim, era uma pessoa, assim, incrível. Uma hora dá pra gente conversar, assim, só sobre o que ele conquistou, com poucos conhecimentos que tinha, e a sua capacidade é uma coisa bem importante que eu venho aprendendo agora, olhando para a vida dele, tentando espelhar, fazer a modelagem no meu pai, que é a capacidade de evoluir, de aprendizado. Caramba. Porque meu pai foi criado no tempo antigo, com meu avô, mas ele trouxe na bagagem dele cara, eu posso aprender algo novo. Que legal, disponível para aprender, né? A minha mãe também, com 82 anos, a minha mãe hoje, ela
aprende as novas técnicas de crochê no Facebook, no YouTube. Olha só, gente. E assim, cara, uma pessoa com 82 anos, Caramba. esse dia a gente tava no almoço de família, eu não sei o que perguntaram lá pra ela, como que tinha que fazer, ela falou, pergunta pro YouTube. Gente, o YouTube te responde. Sabe tudo, YouTube. Que legal. Mas mãe, onde você aprendeu isso? Então, assim, é incrível. Eles sempre mostraram no exemplo, né, que a gente tem a capacidade de aprender, gente. Eu sou uma eterna aprendiz, sabe? Eu tô sempre me desafiando a aprender coisas novas, sabe? Eu quero ainda para minha vida, eu quero aprender a tocar piano. Eu entrei na aula de tango esses dias para fazer que legal. tango. Quero dançar tango na Argentina. Então, eu tô sempre em aprendizado. E quando você para de aprender, eu acho que você morreu. Você só não foi enterrado ainda, mas você já morreu. Já quando desistiu, né? você não quer aprender nada, sabe? Exato. Então, fica essa lição aí, galera. Né? Esteja disponível para aprender, né? Disponível para o novo. Se você realmente quer ter sucesso, comece tendo coragem, assim como a gente viu nessa história aqui. Quero agradecer a Eliane. Foi um prazer obrigada. enorme estar aqui. Sempre que você me convidar, eu estou aberta. Obrigada. Amei também. Muito obrigada. É sempre enriquecedor saber cada pedacinho da história dela. E eu vou falar sobre aprender, né? Eu amo aprender. E a gente traz várias histórias, e eu sou apaixonada pelo Napoleão Hill também. Napoleão Hill, ele sempre traz a importância de você aprender e como a gente aprende com o conhecimento dos outros. Sim. Então, o sucesso também é aprendizado, é autoconhecimento e é aprendizado. Então, fica a dica para vocês. Se você gostou desse podcast, encaminha, curte, compartilha, comenta. Com certeza teremos mais episódios. E muito obrigado. Até mais. Obrigada, Eliane. O prazer foi meu. Que bom, gente. Tchau. Aê!